Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos daquela expressão que já todos ouvimos, a pessoa certa. Mas será que essa certeza existe mesmo ou é só uma invenção romântica? Olá, Eduardo. Existe mesmo a pessoa certa ou isso é um mito criado pelos filmes? Has dito uma pessoa quase milimetricamente adequada àquilo que nós... formulamos à medida que fomos crescendo, não existe. Isso é andarmos todos à procura de uma alma gêmea e eu acho que nem sequer é tão saudável assim, Judito. Uma alma gêmea, a mim até me preocupa, devo-lhe dizer, porque tem qualquer coisa de estarmos a olhar para um espelho mágico de preferência, à procura de alguém que seja no mínimo igual a nós e, portanto, não de todo. E já agora a pessoa certa não se descobre de véspera, descobre à medida que se vive com ela, à medida que nós vamos percebendo o que é que ela tem para nos dar, de que maneira é que nos surpreende, de que forma é que nos educa, porque as pessoas educam-se umas às outras, e já agora se ficamos ou não mais bonitos depois dela chegar à nossa vida, e há de facto pessoas que têm essa capacidade de nos tornarem mais bonitos surpreendentemente para nós. Mas a pessoa certa não é nem sequer uma conquista do momento, porque nós podemos chegar a uma altura e dizer, mas eu nunca tinha imaginado, mas esta é seguramente a pessoa que eu quero na minha vida, a pessoa da minha vida, e eu não estou a dizer que as relações não possam durar para sempre, calma, mas nós às vezes preguiçamos, desmazelamos-nos um bocadinho. E, portanto, eu acho que a pessoa que num dado momento reúne muitas das linhas que nós achamos, estas é que são para valer, quando nós estamos ali muito perto de achar, é com certeza esta pessoa, temos que ter a humildade de dar mais e exigir mais, porque é evidente que as relações crescem, precisam de crescer, e quando nós nos deixamos ficar numa certa passividade, da passividade ao impasse vai-se num instantinho, isso não é bom. Há pessoas que sentem uma certeza absoluta logo no início e depois duvidam durante anos se aquela é a pessoa certa. Assim, um amor à primeira vista, não é? Mas dito, vá lá, nós vamos acumulando experiências e que fique claro que não é só de vidas vividas, é também das nossas vidas imaginárias, que todos temos. Temos muitas vidas a concorrer umas com as outras, às vezes chocam de frente, às vezes desencontram-se de forma quase irreparável, às vezes alinham-se, que é uma coisa gira. Mas sim, eu percebo que a determinada altura haja alguém que surpreendentemente se atravessa e tenha um brilho tal que nós próprios, entre o assustado e o deslumbrado, perguntamos-nos o que é que está a acontecer, e essa pode parecer a pessoa certa, mas depois é tudo o resto. Se a pessoa certa nos manda uma mensagem com vários erros ortográficos, de repente é um murro no estômago que dói até, sei lá. Se a pessoa certa de repente nos decepciona com uma opinião completamente fora de contexto e que até nos choca, o trambolhão ainda é maior. E, portanto, o que eu acho importante, e não estou a introduzir aqui um nível de insegurança, não, é a vida. O que eu acho importante é que nós, em cada momento que tenhamos ali a pessoa certa ao nosso lado,
que nunca criamos a ideia que já sabemos tudo dela, porque há sempre mais coisas para saber. Aliás, quanto mais coisas ela nos dá de novo, para além de todas as coisas que nós já conhecemos dela e que valem a pena, mais nós vamos gostando mais dela. Portanto, a pessoa certa não é o cúmulo do gostar de alguém. A pessoa certa pode ser só um patamar a partir do qual se pode gostar mais ainda. Depende daquilo que nós possamos ter para dar, aquilo que temos para exigir e vice-versa, claro, da outra pessoa em relação a nós. Essa dúvida constante de será que é mesmo esta pessoa? Isso é normal ou é sinal de que alguma coisa não está bem? Não, é mesmo saudável, dito. Nós estamos muito certos das pessoas que temos na nossa vida, não é? Mas depois temos um dia qualquer que estamos, como diziam os nossos pais, acordamos com os pés de fora e a outra pessoa também, e de repente irritamos-nos por uma parvoíce qualquer e discutimos por coisas sem importância, que é habitualmente aquilo com que nós todos discutimos, mas porque é um precipitado de pequeninas coisas que se vão acumulando e depois chega ali uma altura qualquer, nós precisamos de limpar um bocadinho deste lixo de todos os dias que fica também nas relações, é como limpar o pó. E portanto, sim, de vez em quando divorciamos-nos um bocadinho, e divorciamos-nos com aspas. Não estamos tão perto daquela pessoa quanto gostaríamos de estar sempre. Às vezes afastamos-nos um bocadinho. Quando essa pessoa é muito atenta, vem-nos buscar. Quando é muito atenta, mas tem dificuldades em falar disso, faz uma birra qualquer, que é uma maneira de dizer onde é que tu estás com a cabeça. Mas as relações são isto. Estarmos perto e às vezes escorregarmos para longe. O demasiado perto é que não existe numa relação, porque o demasiado perto é estarmos confundidos com aquela pessoa, diluídos naquela pessoa, e uma relação é tanto mais saudável quanto nós estamos vinculados a alguém e ao mesmo tempo preservamos a nossa autonomia em relação a tudo. Pontos de vista, gostos, relações, histórias, amigos, etc. Porque é dessa diversidade que depois as coisas se compatibilizam e nós crescemos a perder de vista com elas. Há alguma diferença entre sentir-se seguro numa relação e estar efetivamente com a pessoa certa? Gosto dessa pergunta. Eu não tenho nada contra a ideia de segurança, percebe? Mas às vezes fico um bocadinho inquieto. Eu acho que sim, porque é importante sabermos com o que é que contamos. E se isso é segurança, bem-vinda, sem dúvida. Mas às vezes sim, sem dúvida, quando nós percebemos que o nosso sentimento de segurança tem a ver com alguém que à data de hoje é mais bonito do que quando nós a conhecemos. Esse é o lado fascinante. É que nós temos a ideia que depois da paixão a coisa esmorece, e eu acho exatamente o contrário, dito. Eu acho que quando nos apaixonamos somos sempre um bocadinho grosseiros em relação em como pegamos num pormenor e noutro e juntamos, mas depois à medida que conhecemos uma pessoa melhor, conseguimos gostar muito melhor e muito mais dela depois de a conhecermos melhor do que quando nos apaixonamos e portanto nós precisamos de tempo para aprender a gostar. Essa talvez seja a password fundamental e as coisas não são como um pudim flan, tipo, isto é só misturar a água mais o pozinho e é instantâneo, nada disso. E portanto sim, admito que às vezes quem nos trai o sentimento de eu sou a tua pessoa certa, às vezes nos faça sentir de facto mais seguros. Admito que sim, mas lá está. Nós depois precisamos de crescer mais um bocadinho, porque é dessas formas todas juntas que chegamos a um sítio e de repente aquela pessoa por quem nos apaixonamos se torna a pessoa mais certa amanhã do que será hoje ou do que já foi entretanto. Eduardo, hoje ficamos por aqui e amanhã voltamos com mais um tema. Um grande abraço, obrigada e até amanhã. Outro para si, Judite, e até amanhã.